companheiras e companheiros aqui presentes em nossa casa espírita, queridas irmãs, queridos irmãos, já conectados ou que irão se conectando, a todos o meu abraço, a minha gratidão pela presença confortadora e estimuladora. Nosso tema, o orgulho e a humildade, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta oportunidade, item 12. No estudo anterior, nós nos detivemos no número 11 e hoje, número 12, mensagem de Adolfo, que foi bispo de Argel, mensagem psicografada em 1862. O tema central do capítulo 7, humildade. Humildade. E em todas as nossas noites, temos iniciado o estudo recordando o dito do Senhor, inserido em Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os que se esvaziam das coisas materiais e se preenchem das coisas espirituais. Bem-aventurados os que superam o ego e se deixam enriquecer pelos valores imortais do Espírito. O item 12 é composto por 5 parágrafos e todos eles, como sabemos, como ocorre em todo o Evangelho, oferecem muito material às nossas reflexões, tantas que não nos é possível tudo dizer, tudo estudar em uma exposição ligeira como a nossa. Primeiro parágrafo. Vamos à leitura e a algumas considerações. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade ou injustiça haja transbordado de todos os lados. O Espírito, autor da página,
começa já nos chamando a atenção para uma doença espiritual muito grave, que infelicita bilhões de criaturas humanas em todo o mundo. Que doença é esta? Está dito por ele: homens, por que vos queixais? A doença, pois, está na queixa. O que é queixa? Lamentação, reclamação, desagrado, desconforto, dor, pesar. Sempre que as coisas e as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Lamentar, queixar-se, reclamar, demonstrar mágoa ou pesar é próprio de quem está insatisfeito, de quem está infeliz. E está infeliz e insatisfeito em razão de as coisas, as circunstâncias, os acontecimentos e as pessoas não estarem como o queixoso gostaria que estivesse. É próprio daquele que pretende controlar tudo e todos o tempo inteiro, querendo que tudo e todos sejam sempre exatamente como ele quer, como ele exige, como ele impõe. E como quase sempre as pessoas, as circunstâncias, as situações, as ocorrências não se dão exatamente como a pessoa deseja, exige, esta pessoa envereda para a queixa. A queixa pode ser eventual ou habitual. A queixa eventual, esporádica, é compreensível, é tolerável. Nem sempre nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos estão em um nível mais elevado. Mas uma coisa é a queixa eventual, outra é a queixa habitual, repetitiva, frequente, constante, denotando já um traço do caráter da pessoa. Já com características, esta queixa persistente de doença emocional e espiritual grave. Nada, ninguém, nunca agrada a este queixoso crônico. E como vemos, o orgulho, que é o nosso tema, permeia também esta enfermidade. Quanto mais orgulho, portanto, mais a possibilidade da queixa habitual,
E quanto menos orgulho e, consequentemente, mais humildade, menos probabilidade de se instalar a queixa habitual. Outro tema apresentado pelo Espírito neste primeiro parágrafo está no livre-arbítrio, associado, como sempre, à lei de causa e efeito. Diz o Espírito: por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Precisamos, pois, fazer um estacato, uma parada estratégica e um autoexame, uma autoanálise e, com humildade e coragem, verificarmos se não somos nós mesmos os maiores causadores dos nossos infortúnios. E quando não somos nós os próprios causadores dos nossos infortúnios, precisamos ainda analisar e verificar se não estamos acrescentando aflições desnecessárias às aflições já existentes. Quantas aflições excedentes, quantas aflições desnecessárias, quantas aflições geradas a partir do sofrimento. Por vezes, o sofrimento pode ser inevitável, mas a aflição que a criatura agrega, que a criatura acrescenta, pelo seu modo de agir, estas aflições correm por conta do aflito, que ainda não se educou, não aprendeu a lidar com as dores comuns na vida de todos nós. Lembremos-nos sempre de que as atitudes são mais importantes que os fatos. As atitudes são mais importantes que os fatos. Muitas vezes, como reagimos, como pensamos, sentimos, será muito mais determinante para os nossos sofrimentos do que as dores propriamente ditas. O orgulhoso se recusa a chamar a si a responsabilidade por sua desdita. O orgulhoso, cego, egoísta também, prefere transferir a responsabilidade de seu sofrimento às demais criaturas, ao meio ambiente, às circunstâncias. A culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre das circunstâncias, das ocorrências, nunca dele. O primeiro parágrafo nos diz isso. E como a lei é de justiça e é de causa e efeito, nós colhemos o resultado das aflições que criamos livremente.
E ainda neste primeiro parágrafo, o Espírito diz a causa primeira, a causa principal dos nossos sofrimentos. Ele diz: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. A divina moral do Cristo está em o Evangelho, ou seja, as aflições que o orgulhoso cria em razão do seu distanciamento, da sua indiferença em relação às prescrições do Evangelho. E a respeito do orgulho, o que prescreve o Evangelho? Exatamente a virtude que se contrapõe ao orgulho, que é a humildade, a simplicidade, a modéstia. O orgulhoso despreza o Evangelho e, portanto, despreza a humildade, a simplicidade, opta pela arrogância, pela soberba, pela vaidade, pela tirania, pela prepotência, e com isto cria e amontoa aflições sobre aflições para si. E o Espírito vai terminar este parágrafo dizendo: não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. O orgulhoso não se submete, não obedece, não se curva, não se dobra, não se adequa ao Evangelho, cria problemas para si próprio, problemas que se tornam calamidades, aflições, e daí para a queixa é um passo. E o Espírito continuará no segundo parágrafo, trazendo-nos outros materiais para as nossas reflexões. Diz ele: generaliza-se o mal-estar, ou seja, o mal-estar é geral. A quem inculpar? Ele insiste: senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Agora, ele chama-nos a atenção para uma outra postura típica do orgulho exacerbado. O orgulhoso tenta esmagar, tenta sobrepor-se, tenta destruir o outro, explorar o outro, dominar o outro, ferindo assim a lei de justiça, a lei de igualdade que deve reger a vida interpessoal. Diz o Espírito: não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Precisamos, nas relações sociais, nas relações
interpessoais de bondade, de boa vontade, de tolerância, de paciência. Mas como desenvolver estas aptidões, estas habilidades espirituais, deixando-se dominar pela vaidade, pela presunção, pelo orgulho? Não é possível. E o Espírito concluirá dizendo: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Ou nós vamos nos empenhando por eliminar o orgulho e todos os filhos espúrios do orgulho, ou as dificuldades, as lutas, as aflições hão de continuar. E diz ele: o único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Do parágrafo anterior, disse o Espírito que os orgulhosos desprezam a santa e divina moral do Cristo. E aqui ele dirá que a solução, o remédio, o tratamento, a cura, a superação de todos os males está precisamente em nos socorrermos do Evangelho. E ele nos recomenda isto, dizendo: um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Vamos destacar aí alguns aspectos. Lei do Cristo. O Evangelho original tem em Deus o seu autor. Deus é o autor primeiro do Evangelho. Tanto que o Evangelho é uma regra de conduta cósmica, universal. Como todo o universo é povoado por espíritos, em todo o universo nós encontramos o Evangelho. Em síntese muito apertada, podemos dizer que o Evangelho se resume em duas virtudes: amor e humildade. As duas virtudes, antíteses, contrárias aos dois vícios, egoísmo e orgulho. Em todo o universo, portanto, vamos encontrar
o amor e a humildade como normas cósmicas de proceder. Não existe outro evangelho no universo. Mas por que o Espírito usa esta expressão, lei do Cristo? Porque o Cristo, que entre nós assumiu a personalidade Jesus, é o ser mais humilde de que temos notícia. É também o ser mais amoroso de que temos notícia. Quando Cristo veio à Terra, ele veio como sendo a representação máxima de Deus. Nenhum espírito destes tantos de que temos alguma notícia é tão evangelizado, é tão educado, ama tanto, é tão humilde, é tão simples quanto o Cristo. Quando Cristo vem à Terra, porém, ele encontra uma realidade social, econômica, moral, cultural. Ele encontra os seus irmãos de humanidade num certo nível evolutivo. E agora, melhor, creio eu, entenderemos essa expressão, lei do Cristo, porque o Cristo, entre nós, adequou, ajustou a revelação do Evangelho universal à nossa realidade, às nossas condições. Quando Cristo veio, ele se deparou com a legislação de Moisés, com as mensagens dos profetas, dos filósofos. Ele encontrou o politeísmo que dominava quase toda a terra conhecida, encontrou o monoteísmo dos hebreus, e ele precisou compreensivamente apresentar o Evangelho de maneira inteligível, de modo a que os seus contemporâneos e os seus posteriores, que somos nós, inclusive, tivessem condições de minimamente entender, arquivar e aplicar o Evangelho. Se Jesus tivesse, ao invés de encarnar aqui, tivesse encarnado, digamos, em Júpiter, Marte, ele levaria para esses dois planetas o Evangelho divino ajustado à realidade das pessoas, dos espíritos habitantes daqueles planetas. Como se o Cristo viesse hoje, encarnasse hoje, ele adequaria a revelação do Evangelho aos nossos tempos, de conformidade com a nossa capacidade intelecto-moral. E assim compreendemos porque o Espírito se vale desta expressão, a lei do Cristo. Porque o Evangelho na Terra tem as características do Cristo revelador, do Cristo
que o revelou à humanidade. Mas é sempre o Evangelho em toda parte. No terceiro parágrafo, o Espírito nos chama a atenção, dentre outras coisas, para a inversão de valores que o orgulho promove. Nos fala da competição entre as pessoas, e eu acrescentarei um adjetivo da competição predatória, essa destruição que se dá entre as pessoas. No quarto parágrafo, ele vai retomar o que está no capítulo 7, nos itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se eleva será rebaixado. Já dissemos, quando do estudo dos números 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. E será rebaixado não por Deus, será rebaixado por aquilo mesmo que o elevou. A vaidade pune o vaidoso, não é Deus. O egoísmo pune o egoísmo, o egoísta. O orgulho pune o orgulhoso. A cólera pune o colérico. A impaciência pune o impaciente. O intolerante é punido pela própria intolerância, para citarmos algumas situações. No quarto parágrafo, o Espírito vai nos lembrar isso. Aquele que se eleva será rebaixado. E ele não escreve com essas palavras, mas o pensamento é este. O orgulhoso é rebaixado por aquilo mesmo que ele teve em elevada conta, elevada importância. Quinto e último parágrafo desta mensagem, o Espírito termina o pensamento de maneira otimista, confiante, dizendo no começo deste parágrafo: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Toma novamente coragem apesar de tudo. Toma novamente coragem apesar de tudo. E ele vai dizer neste quinto parágrafo que, ao retornar à pátria espiritual pelo fenômeno morte, mais amado será no mundo espiritual, não o mais orgulhoso, o mais poderoso, o mais ambicioso. Não. O mais amado será aquele que mais amou. Portanto, na pátria espiritual, nós seremos conhecidos, aceitos, acolhidos, amparados, valorizados pelo bem efetivo que porventura tenhamos praticado na terra. E o Espírito nos chama ao cumprimento dos deveres reais. E vai dizer que aquele que ama encontrará sempre e em toda parte o amor de Deus, o amor do Cristo, o amor da espiritualidade. Fica
o convite para a leitura integral do texto e acrescido o texto com as nossas singelas, mas sinceras reflexões. A todos, a minha gratidão, com votos de muita paz e segurança em Cristo Jesus.